noite, irmãos. Graça, paz. Espero que vocês estejam felizes de estar aqui. Eu estou feliz, estou com a minha esposa Gil, meu filho Lucas. E a gente, como o Fábio disse, a gente mora nos Estados Unidos e a gente está visitando famílias, igrejas, mantenedores. Desde 1998 que eu trabalho com missões. Foi em missões que eu conheci a Gil. Em 2001 nos casamos e daí surgiu o Lucas, que nasceu em São José dos Campos. Eu não sei se vocês conhecem muitos joseenses, mas o Lucas é de São José dos Campos. E eu sei que vocês vêm de diversas partes do Brasil, né? Não sei o quanto vocês conhecem São José dos Campos, mas é uma cidade muito boa. E melhor do que São José dos Campos é Jesus. É o Deus que nos une, é o Deus a quem nós servimos, é o Deus que, por sua graça e misericórdia, permitiu da gente se encontrar. Estou conhecendo irmãos e irmãs que eu nem sabia que tinha, e no céu a gente vai ter muito tempo para desfrutar de comunhão, para celebrar esse Deus maravilhoso que transformou a nossa história, nos virou do avesso, deu uma nova vida, um novo rumo, uma nova família. E é tão bom conhecer a família de Cristo, e não só no Brasil, não só nos estados aqui, mas ao redor do mundo. Há uma igreja, há pessoas que adoram a Deus. E eu espero de verdade que no teu coração haja um desejo intenso de fazer com que o conhecimento da glória do Senhor cubra a terra, assim como as águas cobrem o mar. Um desejo de fazer com que esse Deus que um dia transformou a tua história seja conhecido por pessoas de toda tribo, língua, povo, raça e nação. Esse desejo tem que borbulhar, ferver dentro da gente, porque é essa motivação, essa paixão que vai fazer com que você aceite pagar o preço, aceite ir para onde Deus quer que você vá, fazer o que Ele quer que você faça, pagando o preço que tem que ser pago. Porque, como a gente cantou aqui várias e várias vezes, Ele é o único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E a gente não pode deixar apagar isso dentro de nós. A gente não pode deixar essa chama e essa paixão apagar dentro de nós. Porque embora a gente receba treinamento, ferramentas, conhecimento, informação, nada substitui uma intimidade profunda com Deus que nos impulsiona a fazer qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Amém. Discípulos que são apaixonados por Cristo, que reconhecem a sua miséria, a sua perdição, a sua pequenez, o seu pecado, o quão inútil e imprestável éramos antes de conhecer a Cristo. São discípulos que se entregam em adoração como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Discípulos que falam: Senhor, eu não mereço, mas porque o Senhor fez tudo isso em mim, eis-me aqui, envia-me a mim para fazer qualquer coisa. E o tema, não sei se é do fechamento dessa semana, é discípulos abençoadores. É interessante esse tema, porque para a gente poder abençoar, a gente precisa ter essa comunhão com Deus, a gente precisa ter essa intimidade com Deus. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem, a gente não pode abençoar se a gente não recebeu a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, como introdução aqui dessa mensagem, refletindo, agora que vocês vão voltar aí para suas casas, principalmente para os coordenadores, mas eu sei que não só coordenadores estão aqui, né? Tem outras pessoas que estão parte aqui dessa reunião, não só para os coordenadores, mas para todos nós que estamos aqui. Ao voltarmos para as nossas casas, ao planejarmos o amanhã, a semana, o mês, o ano seguinte, a gente precisa ter muito claro, afinal de contas, o que é que Deus espera de nós. A gente quer abençoar, a gente quer servir, a gente quer fazer acontecer para a glória de Deus, mas se a gente não tem uma noção muito clara do que Deus espera de nós, a gente corre o risco de dar tiro para um monte de lado. A gente corre o risco de chegar no final da carreira e falar: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz milagres, e ainda ouvir: não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Às vezes a gente pega uns fardos e estabelece umas metas, coloca uns objetivos que na verdade Deus nunca pediu para a gente fazer. A gente se mete em rolos, em encrenca, em furada, em enroscadas, que a gente vai lá para a glória de Deus, mas Deus pediu isso?
Se a gente não tem claro qual é a expectativa de Deus para nós, a gente vai viver em função da expectativa de outros a nosso respeito, expectativa de instituições, conselhos, familiares, sociedades, seja lá o que for. Então nessa noite eu quero convidar você a rever qual é a expectativa de Deus a seu respeito. E quando a gente tem isso claro, com o coração fervendo por Deus, apaixonado por Deus, a gente vai com tudo. Como Paulo disse, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É uma vida bem vivida, é uma vida que se você tivesse que viver de novo, você falaria, eu faria outra vez, porque valeu a pena. A gente precisa ter muito claro o fim na nossa frente, porque senão a gente vai correr em vão, e a gente vai chegar no final dizendo, o que eu fiz da minha vida? E como bússola para essa jornada, como direção para essa vida ministerial, para essa vida de entrega, de serviço, de adoração, eu quero convidar você a ler um texto muito conhecido, que é Mateus capítulo 4. Quando o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Mateus capítulo 4, o texto diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Bom, vocês sabem que essa passagem aqui é o começo do ministério de Jesus. E muitas vezes eu me pergunto, por que demorou tanto tempo para começar a atuar no ministério? Jesus, sabendo de todo o sofrimento, de todo o problema, de toda a maldade no mundo, sendo o próprio Deus encarnado, ele não estava desesperado com um contratempo, ele não estava como fora de controle as coisas. Ele, no tempo certo, começou a atuar no ministério, e com uma preparação para esse ministério, o Espírito o conduz ao deserto para ser tentado pelo diabo. E todos nós vamos ser tentados na nossa vida a fazer aquilo que Deus nunca nos chamou para fazer, a se enfiar em enroscadas que Deus nunca queria que a gente se enfiasse. E a gente precisa dessa bússola, a gente precisa constantemente voltar para a palavra de Deus para lembrar: o que é que eu estou fazendo mesmo? O que é que Deus realmente me chamou para fazer? Qual que é o ministério que o Senhor me entregou para fazer? E eu acho que todos vocês aqui que amam a Deus, que um dia tiveram um encontro genuíno, transformador com Cristo, sonharam em um dia: Senhor, usa-me. Eu sei que na introdução aqui, enquanto esperava a gente iniciar o culto, o pessoal da música estava só no instrumental com aquela música, Sonda-me, ó Deus, ó Senhor, e conhece, prova o meu coração. Acho que é essa a música. E fala de: eu quero ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como que mais? Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Você já teve e continua tendo esse desejo? Eu lembro quando eu ouvi sobre a Operação Mobilização, uma agência missionária. O pastor Fábio trabalhou lá há um tempo,
E eu ouvi falar dos navios da OM. E eu estava trabalhando na TAM, quando ainda existia a TAM, linhas aéreas, né? Hoje juntou e a Latam. E eu pensava, Deus, eu queria tanto te servir, eu queria entrar nesse navio, eu queria te servir nesse navio. E eu lembro da entrevista, quando eu vim para a OM, pensando em servir no navio da OM, eu falei, olha, eu não sei nada de ministério, nunca servi no ministério, mas se me der uma vassoura e deixar eu varrer esse navio e deixar eu servir nesse navio, eu estou feliz, eu só quero servir a Deus. Eu não sei qual é a tua história, qual foi a maneira como Deus te atraiu para servi-lo, mas todos nós, eu acredito que quando a gente tem iniciativa, eu acho que ninguém veio aqui forçado a fazer essa semana, né? Todo mundo aqui veio por livre, espontânea vontade, ou seja, já há um desejo no teu coração de servir. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vai ser tentado. Que a primeira tentação que Satanás apresenta diante de Jesus como humano, e partilhamos dessa fraqueza, e a gente precisa ter cuidado para não cair, é na vaidade de Jesus. Conversando com a minha esposa ontem, vindo para São José dos Campos, né, ela usou essa palavra, eu falei, é isso mesmo, a vaidade. Satanás diz, se tu és o Filho de Deus, prova aí, mostra quem você é. Isso desperta em nós, e eu vou contar uma história aqui que talvez você conecte bem. Quando eu era pequeno, eu devia ter, não sei, talvez uns 7 anos de idade. Na frente da minha casa tinha uma descida. Eu levei, né, o Lucas para conhecer onde eu morava. E tinha uma descida, uma praça, e um menino estava andando de bicicleta, eu também estava andando de bicicleta, e ele falou, eu duvido que você desce essa descida aqui. Eu falei, eu desço, mas não vou descer porque minha bicicleta não tem freio. Aí eu falei, você não tem coragem, você é uma menina, você é... Eu falei, você vai ver que eu tenho coragem, você vai ver que eu sou homem. E eu desci. Eu já trago no corpo as marcas, eu levei 5 pontos no queixo, a minha bicicleta não tinha freio. Eu caí daquela bicicleta, rasguei o queixo, eu lembro do sangue pingando no meu tênis, mas a minha masculinidade foi defendida. Tipo, a imaturidade, às vezes nós somos tentados a provar que somos alguma coisa, fazendo coisas estúpidas. Satanás fala, se tu és o Filho de Deus, a nossa identidade, a gente não precisa provar nada para ninguém, a gente precisa lembrar quem nós somos em Cristo. O chamado que Deus te deu para o ministério não é para você provar nada para ninguém, é para um propósito, é para glorificá-lo, é para honrá-lo, é para abençoar. Não se trata de você, não se trata da tua fama nem da tua reputação. Não se trata de provar para os outros, quer ver que eu sou chamado, que eu sou santo, que Deus me escolheu, então você vai ver agora a obra que vai crescer, as pessoas que vão se converter, o tamanho do prédio que eu vou construir. Isso tudo é vaidade. Jesus podia ser distraído e investir a vida dele tentando simplesmente construir o seu próprio nome, e essa não era a missão de Cristo. A missão dele era com um propósito muito bem definido, era se entregar para pagar o preço pelos nossos pecados. Você conhece a história, mas você no ministério vai ser tentado a provar que você é realmente homem de Deus, mulher de Deus, chamado por Deus, e isso é uma tremenda distração. Muitas vezes eu acredito que a gente compara as nossas vidas com o que os outros estão fazendo, com o ministério que outros estão exercendo. Essa é uma fragilidade humana. E tem um filme muito antigo chamado Advogado do Diabo. Não sei se algum de vocês assistiu. Sim. Mas no finalzinho, quando parece que tudo está resolvido e o advogado venceu, o que o pega mesmo, o calcanhar de Aquiles dele é a vaidade. Jesus não se deixou levar pela vaidade de eu vou te mostrar e você vai engolir as suas palavras, Satanás. Eu vou mostrar que eu sou quem sou e vou transformar pedras em pães. O problema não era transformar pedras em pães. Jesus não ia cruzar a linha por transformar pedras em pães, porque na verdade Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes. Ele tinha poder, e poderia, mas o que estava em jogo ali não era o poder de transformar pedras em pães, era a vaidade de provar quem ele era. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E a segunda tentação é transformar pedras em pães, é fazer algo utilitário.
é fazer algo útil. Se você é filho de Deus, faz algo útil, mostra aí e resolve os problemas da humanidade. Eu acredito que esse é um tremendo risco que a gente corre nos dias de hoje, de fazer com que o evangelho seja utilitário, de fazer com que a nossa missão seja resolver problemas, no sentido apenas social. Eu não sou de forma alguma contra a ação social. A Bíblia ensina claramente que a gente deve dar comida ao faminto. Jesus fala: eu estive com fome, vocês me deram de comer; eu estive com sede, vocês me deram de beber; eu estive enfermo, vocês me visitaram; eu estive preso e vocês me visitaram. Ou seja, a Bíblia fala que nós devemos ter uma fé que é viva. Fé sem obras é morta. A gente não pode dizer simplesmente que uma pessoa que está com fome vai em paz e enche a barriga e não faz nada. É verdade, a gente demonstra amor de forma prática. Mas essa não era a missão principal de Jesus. O ministério todo de Jesus não deveria ser solucionar os problemas da humanidade, solucionar a fome, acabar com a sede, acabar com a pobreza, acabar com a injustiça. Imagine se Jesus decidisse: quer saber, eu vou acabar com os problemas do mundo, eu vou fazer com que todos tenham comida na mesa, com que todos tenham água, com que não haja mais injustiça, com que todos os bandidos sejam presos, com que não haja um sistema corrupto nesse mundo. Esse vai ser o meu ministério e essa vai ser a minha missão. E para garantir que tudo vai continuar sob controle, quer saber? Não vou morrer, eu vou ficar nessa terra aqui para deixar tudo sob controle. E assim ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai passar fome, ninguém vai mais vai ficar com sede. Se Jesus tivesse decidido fazer isso, os seres humanos iam continuar mortos nos seus delitos e pecados. As pessoas continuariam sendo egoístas, o mundo talvez seria um lugar melhor, porém, cada um que morresse continuaria indo para o inferno. Ou seja, esse não era o foco da missão de Jesus. E ele foi tentado a ser distraído até um ministério, uma missão utilitária, de resolver problemas. Irmãos, não só os cristãos fazem boas obras. Você sabia que tem muitas fundações muçulmanas que eles dão comida, distribuem roupas? Na África tem um monte de país onde os muçulmanos estão começando escolas. É claro, tudo isso como uma estratégia de evangelização, de islamização do país. Espíritas fazem boas obras. Um monte de religião tem boas obras como parte das suas ações. E nós cristãos, nós fazemos boas obras não como um fim em si mesmo, mas como uma demonstração de uma vida transformada, de pessoas que abraçaram a Cristo e sabem que a coisa mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós fazemos como uma demonstração da nossa vida transformada, mas não como um fim em si mesmo. A gente precisa lembrar, e nisso Jesus foi tentado, de fazer com que o seu ministério fosse utilitário. E na verdade, irmãos, a nossa maior missão é proclamar boas novas de salvação. É fazer o que ninguém mais nesse mundo pode fazer, a não ser você e eu, pessoas transformadas por Jesus. A mensagem do Evangelho não tem ninguém mais que pode entregar. Se as pessoas não souberem que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, se as pessoas não ouvirem isso, irmãos, não importa. E eu não estou dizendo que eu sou contra o ambiente, contra a preservação das baleias, das árvores. Somos mordomos desse planeta, devemos fazer isso. Mas essa não é a missão principal de Jesus. A gente faz isso como, novamente, uma expressão dos nossos valores. Se você lembrar de João capítulo 6, Jesus transformou pães e peixes, lembra? Uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas. Jesus fala para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. O que a gente tem? Não vai dar? Traz o que tem, 5 pães, 2 peixes, se transforma e alimenta as multidões. E aí no dia seguinte, o povo acorda e cadê Jesus? Sumiu, os discípulos não estão mais aí. E aí o povo segue de barco para um outro lado e encontra Jesus. E aí Jesus fala: vocês estão me seguindo não por causa das obras que eu fiz, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Eu falei: é isso mesmo, Jesus, a gente quer de novo que transforme, faça, multiplique e alimente a gente. E Jesus fala: não trabalhe pelo pão que perece. Ele fala, em outras palavras: eu não vou transformar mais nada, eu vou multiplicar mais nada.
Eu quero que vocês entendam que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, nunca mais terá fome nem sede. Amém. Eu sou o pão da vida, e é isso que eu vim fazer. É isso que eu vim entregar para vocês, mensagem de salvação, Amém. de vida eterna. Essa é a missão. E a gente, sem dúvida, mais uma vez eu quero enfatizar, a gente faz o bem. Efésios capítulo 2, vocês devem saber de cor, somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos feituras de Deus, né? Somos obra-prima de Deus, criado para a prática de boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, somos salvos pela graça, mas para fazer boas obras, criadas de antemão para que andássemos nelas. A gente faz boas obras, mas essa não é a missão principal, primordial. E Jesus foi tentado em se distrair e fazer com que a vida dele fosse utilitária. Mas não bastasse isso, Satanás fala para ele, já que você está usando palavras, né, versículos, a palavra de Deus, porque Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então Satanás chega para Jesus e fala, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele lhe dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Uma outra tentação que a gente corre é de tentar fazer coisas espetaculares. Imagine, Satanás o levou no alto da cidade, no alto do templo, e falou, faz algo espetacular, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem. Como eu disse, muitas vezes a gente compara a nossa vida e o ministério com o que outras pessoas estão fazendo, e às vezes você vai ser tentado a fazer coisas espetaculares. Se tu és o filho de Deus, se Deus está contigo, se a bênção e o selo de Deus está sobre a tua vida, faça coisas espetaculares, porque está escrito. E a gente consegue justificar um monte de coisas usando a palavra de Deus. Mas o que a gente tem que sondar mesmo no nosso coração é o Senhor quem está pedindo isso? Ou é meu orgulho, a minha vaidade e a minha comparação com outros ministérios que está me levando para fazer isso? Há uma diferença sutil, mas mortal entre essas duas coisas. Irmãos, eu acredito que Deus faz coisas espetaculares. Deus faz, Ele fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo. A gente não precisa ficar intimidado com o tamanho do projeto, do ministério, dos sonhos, mas a gente precisa ter certeza, é Deus quem está nos conduzindo para isso, é a gente que está tentando construir um império no qual Jesus não é o rei, é o meu império, é a minha coisa, é o meu ministério. Você lembra da história de Saul? Ele começou super bem, ele começou sendo escolhido por Deus para dirigir o povo de Israel. No final da vida dele, ele começa a fazer as coisas por causa do nome dele. Você lembra que Samuel estava meio atrasado para oferecer o sacrifício, e ele falou, daqui a pouco o exército todo vai embora, quer saber, vou botar fogo nessa vaca aqui, queimar esse holocausto e vão para a guerra, porque Samuel não chega. E aí Samuel chega e fala, Saul, o que foi isso que você fez? Foi o povo que estava querendo aí fazer essas coisas. E aí ele constrói um monumento para ele. Irmãos, a gente precisa ter uma noção muito clara do que é que Deus nos está chamando para fazer. Fazer coisas espetaculares é uma tentação, mas a gente precisa lembrar também que muitas vezes o ministério talvez não está dando fruto ali na sua frente, naquele tempo, naquele momento, mas você tem que lembrar que um é o que semeia, o outro é o que rega, o outro é o que colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. Se a gente pensar na história de missionários, plantadores de igrejas, pessoas que deram anos da sua vida quebrando pedra, trabalhando num terreno difícil, e nem por isso o ministério deles foi em vão. A gente precisa lembrar que a palavra de Deus é a verdade e ela não volta atrás. Deus cumpre as suas promessas, sim, e infelizmente a gente mede muitas vezes o nosso valor e o nosso ministério com números e resultados,
que não é Deus que está pedindo, mostra aí o relatório, quero ver números, você está fazendo ou não está fazendo. Irmãos, é o Espírito Santo que convence, é Ele que faz com que as pessoas sejam transformadas. Mas às vezes a gente fica tentando forçar coisas e aparentar coisas que Deus está fazendo, mas a gente não consegue ver, e ainda assim tenta dar um ar de espiritualidade. A gente não foi chamado para fazer coisas espetaculares, a gente foi chamado para servir fielmente ao Senhor. Você lembra daquela passagem onde Filipe estava tendo um ministério frutífero, um monte de gente se convertendo, e de repente o Espírito o traslada para o deserto, para falar com uma pessoa. Como que você mede sucesso ministerial? Como que você mede se eu estou fazendo realmente o que deveria fazer? Irmãos, não é por números, é por fidelidade e obediência a Deus. Amém. É fazendo o que você tem convicção no teu coração que você deve fazer, e você ser fiel naquilo, enquanto o Senhor quiser que você esteja lá. Quantos anos se passaram com José preso numa cadeia? E eu acredito que ele não via nada de espetacular acontecendo. Eu não sei como ele conseguiu, é graça e misericórdia de Deus. Mas eu quero incentivar, animar todos vocês a esperar com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar para você, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai continuar conduzindo a tua vida. Então não se compare com ninguém. Um dos textos mais impactantes que eu vejo de comparação, no final de João, o Evangelho de João, Jesus aparece para Pedro, e ele fala um monte de coisa para Pedro. E aí ele fala: Pedro, quando você era mais novo, você se vestia, ia para onde queria e fazia o que queria, mas quando você for velho, outros te vestirão e levarão você para lugares que você não deseja ir. E Jesus conclui dizendo que ele falou isso para indicar com que tipo de morte Pedro iria, o quê? Glorificar a Deus. Com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus? Não é com um tipo de vitória, com um tipo de conquista, com um tipo de glória. Fechou a boca do leão, pôs em fuga o exército do inimigo, apagou o poder do fogo, escapou do fio da espada. A gente gostaria de fazer parte desse grupo, dos heróis da fé, dos vencedores. Mas o texto de Hebreus 11 continua: outros foram cerrados ao meio, apedrejados, maltratados, homens e mulheres que o mundo não era digno de receber. Esse povo também está na galeria dos heróis da fé. Eles não foram derrotados, eles não foram destruídos, aniquilados, sim, foram mortos, mas está ali na galeria dos heróis da fé. Quando Jesus fala para Pedro: olha Pedro, é assim que vai ser, cara. Outros vão te levar para onde você não quer ir, vão te vestir, e esse vai ser o tipo de morte que você vai me glorificar. O que acontece com Pedro? Ele olha para o lado e fala: e João? O que vai ser de João? E Jesus fala: vai cuidar da sua vida. Tipo, que te importa? O que você tem a ver com a vida do João? Se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que você tem com a vida dele? Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente fica olhando para as pessoas: Deus, olha lá, olha, Jesus, olha para mim, eu tenho uma coisa para você, uma carreira que lhe está proposta, algo que eu quero fazer através da sua vida e na sua vida. Não fica olhando para os lados. E assim que começa Hebreus capítulo 12: tendo rodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Há uma carreira para você, e isso é mistério de Deus com você. Como diz a música, você é precioso, mais raro do que ouro puro de Ofir. Ou seja, tem algo para você. Então não se compare, não fique tentando fazer coisas espetaculares porque outros estão fazendo coisas espetaculares. Você não é menos importante e não tem um lugar menos privilegiado no reino de Deus, no corpo de Cristo por causa disso. Irmãos, o que Deus realmente quer é fidelidade, obediência. Quando Saul desvia, ele fala: obediência eu quero e não sacrifício. O que Deus
gente precisa nada. A gente não tem nada que possa oferecer para Deus que vai acrescentar no seu reino. A Bíblia, Paulo fala: o que é que você tem que você não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não houvera recebido? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. É ele. Então que a gente encontre em Cristo o contentamento, a satisfação, a fonte de todo o nosso prazer e alegria. E não seja tentado a provar que nós somos alguma coisa, a fazer coisas porque a gente quer aparecer e mostrar para os outros que somos escolhidos e aprovados por Deus. Irmãos, nós já fomos aprovados, nós já fomos escolhidos, nós já fomos eleitos. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória. A gente faz o ministério não para alcançar a aceitação. Nós já fomos aceitos e por isso nós fazemos o ministério. Amém. Você não precisa conquistar a aprovação do teu Pai Celestial. Ele já te aprova, Ele já te ama, Ele já te quer, Ele já te protege, te cuida. Não tem nada que possa te afastar do amor dEle. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Amém. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir. Você é aceito. Então atue no ministério a partir de uma plataforma de aceitação e não para alcançar a aceitação. Você é amado e o lugar que Deus pôs você é especial, tem um propósito, tem significado, tem uma razão. E quando a gente descobre isso, a gente quer florescer, a gente quer servir, a gente quer dar frutos. Não corra atrás do espetáculo, não tente fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. E não corra o risco de ser tentado de usar a palavra de Deus para justificar as suas meninices, como Satanás tenta convencer. Pula, porque está escrito. E Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. A última tentação fala: bom, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus. Já tira isso aqui para baixo, já falamos sobre isso. A última parte, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Irmãos, poder, conforto, riqueza. Algumas vezes a gente é tentado a pensar que poder vai nos levar a avançar o reino de Deus. Mesmo estando no ministério, a gente corre o risco de o tempo passe e a gente adquire experiência, a gente constrói uma rede de contatos, a gente conhece pessoas, a gente acredita que o poder, a estrutura, o sistema que a gente experimentou e construiu é capaz de fazer avançar o Evangelho. Sim, é capaz. Deus pode usar contatos, Deus pode usar network, Deus pode usar relacionamentos para abrir portas, para avançar o reino de Deus. Mas a tentação está em pensar que o poder desse mundo vai fazer a diferença na expansão do Evangelho. 2 Crônicas, capítulo 16, você talvez se lembra do rei chamado Asa. O rei Asa estava em apuros. Ele se quebranta, se apresenta diante de Deus, chama o povo para se quebrantar também, se apresentar diante de Deus. Deus o abençoa, Deus fala que se deixaria ser encontrado se eles o buscassem. E o povo faz, o povo busca. Isso no capítulo 15, 2 Crônicas. No capítulo 16, o rei Asa está em apuros. Ele é cercado pelo rei de Israel. E aí ele faz um acordo com o rei da Assíria, Ben-Hadad. Ele pega tesouros do templo, tesouros do reino, entrega para o rei da Síria e fala: vamos fazer uma aliança e vamos lutar contra o rei de Israel. O rei da Síria aceita e faz aliança. E aí Deus usa um profeta para dizer: olha, porque você não me buscou e preferiu fazer aliança com o rei da Síria, a Síria escapou das tuas mãos. Não tinha outros exércitos que eram mais poderosos e eu não dei vitória para você?
Por que você foi correr pedindo ajuda e fazendo aliança com outros reinos ao invés de me buscar? A liderança nos expõe a poder, a contatos, a alianças, a parcerias. E às vezes a gente se perde nesse negócio pensando é para o reino de Deus, é para a glória de Deus, é para a expansão do Evangelho. E a gente não deve se iludir, irmãos. Deus é suficiente. Amém. A gente não precisa florear, a gente não precisa fazer acordos para fazer com que o reino de Deus se expanda. Nós precisamos entender, lembra que Jesus ensinou os discípulos a orar? Parte da oração é: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Todo o poder nos foi dado a Jesus. Todo o poder me foi dado, Jesus diz, nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, nós não precisamos de nenhum outro poder. O poder que nós precisamos já nos foi dado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos poder de Deus, e a gente não precisa de mais nada. A gente tem tudo o que é necessário para fazer com que o reino de Deus se expanda de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. E nós precisamos abraçar essa identidade e desfrutar da nossa insignificância. A nossa insignificância, o reconhecimento e a consciência dela não é nossa fraqueza, mas é o segredo da nossa fortaleza. Como Paulo disse, quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Portanto, me alegrarei ainda mais das minhas fraquezas, porque através delas o poder de Deus se aperfeiçoa. A gente não precisa fazer associações nem alianças com pessoas que não têm nenhum outro interesse senão engrandecimento, ego. Que eu sei que é uma linha fina, a gente precisa ter muito cuidado, mas Deus capacita a sua igreja para fazer a sua obra. Deus tem te dado poder para levar o reino dele adiante. E a gente não precisa se prostrar nem fazer alianças com ninguém, porque Satanás fala isso: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: apartai-vos de mim, Satanás, porque está escrito, só o teu Deus adorarás, e a ele prestarás culto. Amém. Irmãos, a gente precisa voltar às raízes, ao básico. É verdade. A gente está animado, espero que todos estejamos animados em fazer muita coisa para Deus. Que a gente esteja animado em ver o reino dele expandido, em ver pessoas se convertendo, em almas chegando a Cristo. Mas a gente precisa, como Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Para a gente ser discípulos abençoadores, a gente precisa ter cuidado de nós mesmos, do básico, da nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Amém. Do propósito pelo qual Ele nos chama para fazer parte do corpo e qual é a missão que Ele espera que nós realizemos. A gente precisa voltar ao básico de que Deus é suficiente. Amém. O seu poder nos basta, Ele é capaz, e que a gente não precisa fazer com que o Evangelho seja utilitário. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É comum a gente pensar, bom, para eu ser bem sucedido, um monte de pessoas tem que se converter. É nosso desejo e nossa oração. Eu acho que todos nós oramos: Senhor, traz almas, Senhor, transforma vidas. Mas a gente precisa também entender que as ovelhas de Cristo vão ouvir a sua voz. A gente não precisa ficar preocupado em tentar provar nada para ninguém. Se a gente for fiel, obediente e dependente do Senhor, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Então eu quero orar para que Deus nos dirija, que Deus seja o nosso sustentador, que Ele nos capacite com o seu poder e que a gente se satisfaça em saber que ser fiel e obediente é tudo o que Deus espera de nós. Que quando a gente chegar lá na glória, a gente vai ouvir a voz dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Entra para a alegria do teu Senhor. É isso que Ele quer. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente orar e pedir que Deus nos ajude
nessa jornada, sendo fiel até a morte. Senhor, a Tua palavra é eficaz, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ela não volta vazia. Deus, e a transformação que precisa ocorrer na nossa vida só pode acontecer através do poder da Tua palavra, do Teu Espírito. Não é por causa de sabedoria humana, não é por causa de eloquência humana. Paulo disse que o evangelho dele não consistia em sabedoria humana, mas em espírito e em poder. Deus, e eu oro para que esse espírito e esse poder seja manifesto em todos nós, que as nossas vidas sejam transformadas por Ti, Deus, e que a gente tenha muito claro, Deus, quem somos em Cristo e qual é a missão que o Senhor tem nos entregue, para que a gente seja fiel até o fim. Pai, eu oro para que o Senhor nos livre de cair na tentação, de fazer com que a nossa vaidade ocupe o lugar das nossas vidas, de fazer com que o utilitarismo do Evangelho ocupe lugar nas nossas mentes. Deus, livra-nos dessas tentações, livra-nos, Deus, de buscar poder, fama, glória, livra-nos, Senhor, de criar o nosso próprio império, livra-nos de sonhos que são muito mais humanos e egoístas do que do Senhor. Pai, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, dá-nos visão, dá-nos direção e usa-nos para a Tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti e não negociarmos, Deus, aquilo que recebemos tão precioso, Pai, que é sermos colaboradores contigo. Deus, nós temos isso como um privilégio de sermos participantes com o Senhor naquilo que o Senhor mesmo está fazendo. O Senhor sabe que somos falhos, pecadores, humanos, mas nós pedimos mais uma vez, usa as nossas vidas, Senhor, que a gente possa ter a alegria de ver pessoas chegando ao conhecimento do Senhor por causa das nossas vidas. Deus, usa-nos como instrumento das Tuas mãos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.